Acabou de sair aquela famosa dublagem, né? Aquela famosa dublagem do caso Marlon Freitas com os jogadores do Botafogo. Aquela briga ao final do jogo teve a dublagem feita pelo dublador Gustavo Machado. Ele falou tudo o que o Marlon Freitas falou pros nossos jogadores. Calma que eu vou te mostrar tudo aqui nesse vídeo. Eu vou dar play no vídeo pra você ver o que o ingrato do Marlon Freitas falou pra todos os nossos jogadores. Botou o dedo na cara, falou isso e aquilo, chamou o Botafogo de porra. Você vai ver. Mais do que falar, eu quero te mostrar. Uma vergonha. Esse cara é uma vergonha. Bem, vem comigo que depois do almoço do Fogão eu te mostro esse detalhe do que aconteceu e vamos falar um pouquinho sobre o jogo de ontem também. Almoço do Fogão. Salve, salve, meu amigo, minha amiga botafoguense ligada aqui no canal Fogão do Meu Coração. Pra quem não me conhece, eu sou Gustavo Marinho, tô aqui todos os dias trazendo as últimas informações do nosso Botafogo. E as opiniões também, que são muito importantes nesses momentos de baixa do time, né? Ter opiniões fortes é uma coisa que eu não abro mão. A gente tá aqui sempre trazendo isso pra vocês, assim como fizemos ontem na nossa live pós-jogo. Antes de tudo, cara, eu quero falar com você, tá aí estressado com o Marlon Freitas, com a postura dele, ou melhor, tá até decepcionado com a postura desse cara, né? Ou com a decepção que é o Botafogo dentro de campo, meu irmão, então já aproveita e deixa o seu like. Seu like, ele é muito importante pra você. Fala pra gente, cara, gosto do teu trabalho, tá aqui todo dia trazendo conteúdo. Pô, está aqui com o Botafogo direto, você não só em fase ruim, tá aqui direto. Pois é, então deixa o seu like, ajuda muito, muito a gente. Então dá essa moral, deixa o like, você vai estar entregando o melhor de você pra mim. E é de graça, então dá essa moral, tá bom? Se você deixou, meu muito obrigado. Não esqueça também de se inscrever no canal e também ativar a notificação e, claro, hypar esse vídeo. Bom, amigo, vamos lá então falar sobre essa situação toda, mas antes de falar disso, eu quero falar do caso do Arthur Cabral, tá? Que ele simplesmente tá nessa situação de poder ir pro Corinthians, né? O Corinthians tava de olho no Arthur Cabral, só que saiu uma notícia hoje vindo lá do Clube Paulista que simplesmente Corinthians não deve avançar por Arthur Cabral. Aí sabe o motivo disso? Sabe por que o Corinthians não deve avançar pelo Arthur Cabral? Pelo alto salário. Porque o Arthur Cabral ganha mais de R$1 milhão. Pois é, amigos. É que eu falo, eu sempre falo, tem jogador que ganha 1 milhão e não faz nada em campo. Gente, é um crime. É um crime ver Arthur Cabral. O quanto foi pago por ele, o quanto esse cara ganha sem fazer o mínimo esforço em campo. Não tô nem falando só de qualidade, eu falo de vontade, parceiro. É um cara que tá em campo e a bola, se vier nele, ele pega e perde. Se não vier, ele tá tudo bem pra ele. É bizarro. A falta de determinação pra fazer algo, pra conseguir fazer um gol, que é a função principal de um centroavante, é assustadora, cara. É um dos centroavantes que eu mais odeio dentro de campo na história do Botafogo, o Arthur Cabral. Porque o que mais se espera, pelo alto valor, eu acho que ele é o centroavante mais caro da nossa história, tá, gente? Eu acho que o Arthur Cabral é o centroavante mais caro da nossa história. Falando de valor de mercado, sem dúvidas, e de salário, provavelmente. É o centroavante mais caro da história do Botafogo de Futebol e Regatas. E é o pior que eu já vi nos últimos anos. Isso é decepcionante. E como eu disse, é criminosa essa negociação. Um cara ganha 1 milhão, foi pago 90 milhões de reais. Um cara que não faz nada em campo. E pior, isso ainda atrapalha um possível empréstimo, pelo menos para aliviar os cofres do Botafogo, nem isso. Porque quem vai pagar 1 milhão por mês para uma lesma em campo como o Arthur Cabral? É desesperador, gente. Desesperador. O que fizeram com o dinheiro do Botafogo? Rasgaram, ó. Rasgaram o nosso dinheiro nos últimos tempos, cara. É bizarro ver um cara desse em campo. Sério, com todo respeito, gente. E o Corinthians tá se afastando devido à situação. Obviamente, um salário... Cara, só do Corinthians ter cogitado contratar o Arthur Cabral já mostra que o Corinthians tá perdido no mercado. Agora, se cogitar pagar o salário de 1 milhão, ou metade disso que seja, é pior ainda. Mas tá então essa informação inicial pra te deixar um pouco mais estressado ainda, tá? Aí eu aproveito e te falo, você que gosta do Arthur Cabral aí, quer comprar a camisa do Arthur Cabral, vai na BMF Camisas. Tô de sacanagem, pelo amor de Deus, né, rapaziada? Ai, Arthur Cabral é difícil, mas olha, na BMF Camisas vocês têm diversas camisas de futebol, qualidade premium, tá? Alto nível de qualidade mesmo, posso te garantir isso. Então, assim, inclusive eles têm uma política lá que se você comprar e não gostar, eles devolvem, você pode devolver a camisa, que eles devolvem o seu dinheiro. Pra você ver o nível da confiança no produto que eles têm, tá? São camisas de primeira linha, só que de ultra qualidade, com entrega literalmente rápida, né? Depende só da entrega da própria transportadora, correio, seja o que for. Mas é o Filipão, parceiro nosso aí, que tá com essa loja e tá sensacional.
todo mundo que compra sai feliz. Então, escaneia esse QR Code aqui, vai no WhatsApp, fala qual camisa você quer. Tem do Brasil, tem do Botafogo Retrô. As do Botafogo desse ano, recente, não tem, porque eles não disputam com o clube. Isso é muito, muito bacana e foi um fator que me fez estar com eles hoje nessa sequência, nesse ano aí. E então, escaneia o QR Code, BMF Camisas, aproveita já essa boa chegada! E quanto às camisas do Arthur Cabral, é brincadeira, né? Pelo amor de Deus. Se alguém comprar a camisa do Arthur Cabral... Eu vou até perguntar, Filipão, se alguém comprou a camisa do Arthur Cabral, você me avisa, porque... né? Não dá. Brincadeiras à parte. Faça se você quiser, como você quiser. Tem tudo lá na BMF Camisas. O link vai estar também na descrição. Segundo link, na descrição desse vídeo. Bom, agora sim, falando sobre a situação novamente aí da briga, né? Entre Botafogo, o jogador do Botafogo e o Marlon Freitas... tem uns vídeos que mostram tudo isso acontecendo, tem todas as imagens que a gente vem vendo aí que vão deixando a gente cada vez mais irritado com esse ingrato chamado Marlon Freitas, mas o mais importante é que o dublador Gustavo Machado fez a dublagem dessa situação. Ele dublou tudo que foi essa briga, que ele tem esse costume, pra quem acompanha o futebol sabe que Gustavo Machado, Veloso, esses caras cresceram no futebol nesses últimos tempos, dublando brigas, e não foi diferente, já tá no ar a dublagem aí do Gustavo Machado. E ele mostra, ele desmascara o que é o senhor Marlon Freitas. O jogador, como eu já falei aqui, como eu volto a repetir, até o Brown falou sobre isso. Na época que ele tava no Botafogo, ele era o apaziguador. Tinha briga contra o Flamengo, contra quem fosse, ele tava lá fazendo carinho. Não, calma, não é bem assim, não vamos brigar. Na primeira oportunidade contra o Botafogo, só ele do Palmeiras brigando. Não foi o momento em que todo jogador do Palmeiras brigaram e o Marlon Freitas foi um deles, não. Foi o Marlon Freitas, não foi o Palmeiras, foi o Marlon Freitas brigando com os jogadores inteiros do Botafogo. É uma vergonha, postura vergonhosa num dos caras mais ingratos que já passaram pela nossa equipe. Queria parabenizar a postura desse imbecil que é o Marlon Freitas. Primeiro vamos ver, depois eu falo mais sobre isso. Ei, ele não pode falar o que ele falou. Sabe o que ele falou pra mim? Tu não falei nada, tu não tem respeito. Eu não falei nada, Marcelo. Ele falou pra mim. Sabe o que ele falou pra mim, caralho? Tomar no cu, pô. Ele tem que me respeitar, pô. Vamos todos no vestiário, vamos. Não, Bastos, ele não pode chegar pra mim e falar, ele ainda tampou a boca. Ele tem que me respeitar, pô. Tá bom, calma. Eu ganhei nessa porra aí, caralho. Ele tem que me respeitar. Eu ganhei nessa porra aí. Ele tá se referindo no Botafogo a uma porra. Que eu não quero nem repetir o que ele falou aqui. Ele tava se referindo no Botafogo a isso. Tem que respeitar ele porque ele ganhou nessa porra. Olha isso, gente. Não, Marlon não tem respeito, meu irmão. Marçal, ei, você não sabe o que ele falou pra mim? Vai tomar no seu cu. Vai tomar na porra do seu cu. Não, mano, não. Marçal gigante, tá? Fique claro aqui. Marçal, o bom e velho Marçal, que eu tô com saudade de ver ele em campo, inclusive. Gigante. Defendendo com unhas e dentes nosso torcedor, tá? Que eles representam a gente nessa briga com o Marlon Freitas. Então, assim, gigante. Você sabe o que ele falou pra mim? Você sabe o que ele falou pra mim? Foi porque ele me xingou também. Ele tem que me respeitar. Você fala tá também, você não tem que falar. Você fala muito. Olha o que ele... Até o Montoro, parceiro. Até o Montoro, tá? Até o Montoro foi bem demais nessa briga aqui. Aí, com todo respeito ao Vitinho, mas foi o único que me irritou. Vitinho vem apaziguar. Ô, Vitinho, tá de brincadeira, irmão. Pô, tu não quer brigar com o Marlon? Gosta do Marlon? É amigo do Marlon? Sai da briga. Vai pra longe agora, querer vir apaziguar, querer fazer... Não, Marlon, vem aqui, meu amigo. Peraí, cara. O cara não respeita o time que você joga, Vitinho. Pelo amor de Deus, vamos lá. Se metendo, mano. Por que ele tá falando? Porque eu não falei nada pra ele. Tu tem que me respeitar, tu tem que me respeitar, seu otário. Tu tem que me respeitar, caralho. Eu ganhei nessa porra aí. Me respeita, caralho. Tu tem que me respeitar, caralho. Sai, pô. Só quero ir pro vestiário. Eu sou o Gustavo Machado e me sigam aqui pra mais dublagem. É isso aí, rapaziada. Esse é o nível de um cara que foi parar em Bandeirão do Botafogo. É um dos maiores ingratos da nossa história. É um dos maiores ingratos da nossa recente e toda a nossa história, tá? Recente porque ele é recente, mas ele é um dos maiores ingratos de toda a nossa história. O cara foi selecionado pela torcida em votação popular, tá, gente? Ninguém colocou ele ali por querer, não. O motivo do Marlon Freitas ir parar no Bandeirão foi votação popular. 2 nomes foram escolhidos. 2 nomes. Um deles era o Marlon Freitas. Por votação popular. Ou seja, a torcida escolheu o Marlon Freitas para ser um cara simbolizado por aquele ano. E em menos de um ano, ele tá saindo do Botafogo, falando um monte de merda, desrespeitando o clube de todas as maneiras que ele pode. E agora, na primeira vez que ele encontra o clube, ele sozinho briga com todos
os nossos jogadores que estavam em campo. Gente, isso é bizarro. O Marlon Freitas odeia o Botafogo, gente. O Marlon Freitas odeia o Botafogo. Ele passou o período dele inteiro no Botafogo sem nem postar uma foto no Instagram. Parece bobeira, mas o jogador posta, né? É normal hoje em dia. Ele passou o período inteiro no Botafogo sem postar uma foto no Instagram. Fez ainda um videozinho daquele lá que muitos na época passaram pano, mas foi um vídeo, tipo assim, ele tampando o ouvido pra torcida xingando. Tampando o ouvido, meio que, pô, ele foi de respeito com a gente já. Mas tentou ver por outro lado. Pra tentar entender. Por isso que eu falo, gente, tem muita gente ingrata no mundo. E um dos maiores sentimentos que eu acho babaca no mundo do futebol e no mundo real, em toda a vida, é a ingratidão. Esse cara, ele escancara a ingratidão com o botafoguense. É uma vergonha a postura do senhor Marlon Freitas. E tem que ganhar nessa. Tem que respeitar ele, porque ele ganhou nessa porra aí. É sério mesmo, Marlon Freitas. Então, assim, eu espero que você esteja titular no jogo da volta aqui no Newton Santos. Eu tenho certeza que, independentemente do momento do Botafogo, vamos lotar aquele jogo pra poder vaiar esse cara do primeiro ao último segundo. Se ele tiver se ele for homem, se tiver peito pra jogar aquele jogo, porque o jeito que ele é, peidão como ele sempre foi aqui no Botafogo, ele vai arrumar a forma de ser expulso, de tomar o terceiro amarelo, de fingir lesão, ou se até lá não for reserva de algum outro que vai chegar, porque em breve o Marlon Freitas perde a titularidade, ele foi carregado pelo time de 24, esse é fato. Então, assim, vamos ver se ele vai ser homem e estar lá presente no próximo jogo contra a gente aqui no Newton Santos, né? No caso, na próxima fase só. Perdão, no segundo turno, né? Acho que é em setembro que é o jogo. Quero ver se até lá ele aguenta, tá? Mas que postura babaca desse maluco, cara. Ele fez de tudo que ele podia pra poder ter um ódio infinito do torcedor botafoguense. E não só do torcedor, vocês viram ontem, dos jogadores também. Montoro, Marçal, Joaquim Correia, esses caras representaram a gente, mano. Dedo na cara, xingou de volta, é isso aí. O cara não respeita o nosso próprio time, tá? Inclusive até o próprio Rafael, nosso ex-jogador e torcedor botafoguense, né? Nosso ex-lateral. Até ele falou no Instagram. Ele não tava no jogo ontem, que já é hoje comentarista, né? Ele ironizou o Marlon Freitas, ó. Ele botou o seguinte: falou o cara que não respeita nem o Botafogo, nem os companheiros que ganharam o título mais importante da América. Pois é isso. Então, o Rafael jogou com ele no título, né? 24. Até o Rafael, cara. Então, assim, é um desrespeito que passa de todos os limites. Eu vi flamenguista, eu vi tricolor, todo mundo ficando com os botafoguenses nesse caso. Todo mundo, assim. Foi quase uma unanimidade, todo mundo contra o Marlon Freitas. Que é uma postura bizarra. Será que ele vai ter noção do que ele tá fazendo agora? Depois de ver quase que o mundo do futebol inteiro contra esse merda. E contra a postura de merda desse cara. Como eu falei, eu vi flamenguista, eu vi tricolor, todo mundo com o botafoguense. Rivais aqui do Rio estão com a gente. Os tricolores mais porque estão se identificando, no caso o Arias, né, que foi bem parecido, que inclusive o Arias defendeu o Marlon Freitas aí recentemente. E os flamenguistas não sei porquê, só porque eu acho que perceberam quão bizarro foi essa história. Mas é isso, cara. Vocês verem o nível, tá bom? É isso, rapaziada. Ó, não esqueçam aqui, como sempre aviso pra vocês, quem quiser, lá na VBet, parceira aqui do Fogão no Coração e patrocinadora master do Botafogo, vá lá, cria sua conta na casa que patrocina o nosso clube, que confia no nosso clube, tá? Ontem o Botafogo perdeu, hoje tem alguns jogos ainda pelo Campeonato Brasileiro, você pode fazer suas fezinhas, mas também lá na VBet tem todos os tipos de jogos, você pode ir lá e, claro, sempre jogando com muita responsabilidade. Hoje tem jogo sim, tem Grêmio, Vitória, Flamengo e Remo, Chapecoense e Corinthians, enfim, tem alguns jogos aí, se você quiser ir lá, mas como eu disse, lá na VBet tem vários jogos, fica à vontade, joga sempre com muita responsabilidade, mas olha tudo lá dentro do site da VBet, que é a casa que patrocina o Botafogo, regulamentada, obviamente, e é uma casa de respeito, tá bom? E parceira aqui do Fogo no Meu Coração. Se não fosse confiável, eu não estaria aqui divulgando pra vocês, pode ter certeza, tá bom? E nem o clube, né? Se não fosse confiável, o clube não estaria estampando na sua camisa, no seu patrocinador master do clube. Vou ficando por aqui, pessoal. Vai lá na VBet, escaneia o QR Code tá por aqui, tá? Ou o primeiro link da descrição e fique à vontade. Quem vê diversão, VBet, parceira do Botafogo e do Fogão do Meu Coração. Grande abraço. Tamo junto, pessoal. Não esquece que quem não deixou ainda o like, deixar o like, que é muito importante pro nosso trabalho. Se inscrever aqui no canal e tamo junto. Mais tarde o Gabriel volta com mais um conteúdo pra gente falar sobre o Botafogo. E hoje tem Fogo News, lá no canal do Gigante Glorioso, às 8 da noite. Tamo junto. Um grande abraço e até a próxima.